Com a volta gradual do comércio, muitos trabalhadores devem voltar a usar o transporte coletivo em Sorocaba. A frota, que hoje roda com 40% da capacidade, deverá aumentar. Vamos saber se já estão definidas as alterações para o setor. Por exemplo, se imagina que mais ônibus devem rodar a partir da próxima segunda-feira em Sorocaba. Já temos alguma definição? Yuri Macri, você que está ao vivo aí no Terminal Santo Antônio, boa tarde. Oi, Brasal, uma boa tarde para você e para todos que estão assistindo Manchetes Noticidade. Isso mesmo, né? Segunda-feira, dia 1º de junho, então a gente tem essa alteração, essa flexibilização, então o retorno de algumas atividades, né, do serviço que não era considerado essencial, agora eles podem então reabrir. E aí o que acontece? Atualmente aqui no Terminal Santo Antônio só pode entrar as pessoas então do serviço essencial que passam ali pela catraca. Mas como será que vai ficar na segunda-feira? Eu acho que esse é o grande questionamento, de todas as pessoas que passam por aqui e que utilizam o transporte público, e fico aí com essa pergunta, né? Será que vai ficar muito aglomerado na segunda-feira? Vou pedir para o Leandro Camilo mostrar para a gente a movimentação aqui do Terminal Santo Antônio. E olha só, a Urbis enviou para a gente uma nota para falar sobre essa questão. Ela fala que deve, né, apresentar uma proposta para adequação do transporte coletivo por conta da reabertura de alguns tipos de estabelecimentos. A proposta, quando aprovada pela prefeita, será divulgada de forma igualitária a toda a imprensa por meio de uma nota que eles vão enviar. Então eles estão aguardando ainda um posicionamento da prefeita. Essa questão é a Urbis que está falando, para falar qual será a medida que será adotada. O sindicato dos rodoviários, que representa a classe dos motoristas aqui em Sorocaba, enviou também uma nota para a nossa produção e disse, né, que vê com muita preocupação e considera como irresponsabilidade a decisão do poder público de flexibilizar o isolamento social no momento que o número de mortes e de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus está em crescimento acelerado na cidade de Sorocaba e na região metropolitana. Se confirmar a decisão pela flexibilização, o Sindicato dos Rodoviários defende que a frota de ônibus em circulação na cidade seja ampliada para evitar a superlotação dos coletivos, e exige que as empresas e o poder público ampliem as questões sanitárias, oferecendo tanto para as pessoas que estão ali dentro dos ônibus, quanto para os motoristas proteção, inclusive aumentando então a frota que vai circular aí nas ruas. Barazal, a gente então ainda continua com essas imagens do Leandro Camilo, a gente vê toda essa movimentação. Até então, por ser o meio-dia, a gente vê que está tranquila essa movimentação, mas como será que vai estar aqui segunda-feira em Barazal? Então, certamente a nossa equipe vai estar aqui para acompanhar isso. Veja, você deu a nota aí do sindicato dos motoristas e já está definido. Porque foi editado, editado e foi publicado, melhor dizendo, hoje o decreto do governador do estado que libera a flexibilização. A forma como ela vai ser feita é que a gente vai acompanhar a partir da próxima segunda-feira ou até o final desta noite, do dia de hoje, quando a prefeita Jaqueline Coutinho deve ditar essas normas ou anunciar essas normas. Mas isso vai acontecer, né? E, aliás, em todo o estado de São Paulo. Agora, realmente chama a atenção, viu, Yuri, o que você está falando e o que o sindicato disse, chama a atenção mesmo. Eu não estou jogando contra aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer aqui o contraponto negativo, não é isso. Mas o que chama a atenção, realmente, é que a gente ficou tanto tempo, 2 meses, com aquele discurso, fique em casa porque vai aumentar, fique em casa porque não pode liberar, fique em casa porque os números estão subindo, fique em casa porque os números estão subindo. E aí quando está no pico, porque está no pico, né? Aliás, o Brasil se tornou o polo mundial da doença, né? Está no pico, tem muita gente, aí libera. Então, é isso que não dá para entender. É isso que não dá para entender. De qualquer forma, algo precisa ser feito. E claro que essa flexibilização, só para clarear, está sendo feita, adotada, porque, segundo as autoridades, existe capacidade hospitalar de atender. Existe condições de controlar o avanço da doença e precisa liberar, claro, por causa da economia. As pessoas precisam trabalhar, é isso. Na verdade, eu não estou falando aqui crítica à flexibilização, nada disso. Não sou contra, eu pessoalmente, não sou contra a flexibilização. Ao contrário,
Só estou colocando um contraponto aqui do discurso que era feito até então e agora se mudou de uma forma bem estranha, diga-se de passagem. Mas vamos em frente, porque a economia tem que girar com certeza e temos que tomar cuidado. Em cima disso, Yuri, só para você ter uma ideia aí que eu vou comentar aqui agora. Veja se eu estou errado, se eu estou equivocado, tudo bem, não tem problema. Mas quem está contigo é o Leandro Camilo? Leandro Camilo. Nós estamos aí no Terminal Santo Antônio. Exatamente. É claro que, independente se vai flexibilizar ou não, segunda-feira, claro que já, na minha opinião, já deveriam ter sido tomadas medidas, ações para manter o distanciamento social aí dentro. Coisa que não acontece, porque mostra um dos bancos aí qualquer. Por favor, mostra um dos bancos qualquer que tem aí. Ou eu estou errado? Não está muito perto um banco no outro? Não teria que ter um banco só ali? Ou anular uma vaga num banco e deixar um só sentar? Aí tudo bem, as pessoas estão andando para lá e para cá, né? Quando fica nessa cerca aí, mas não pode ter um fiscal aí para falar aqui não pode ficar? Não pode passar uma fita aí, aquelas fitas tipo CT, tigrada? No chão, por exemplo, no chão da fila aí, na fila do ônibus, na calçada, Yuri Macri, tem alguma marcação aí por acaso ou não? De distanciamento? Eu não estou vendo daqui. Então assim, é muita falação. Já devia ter tido tomado providência aí nesse caso aí. É por isso que a população, às vezes, acha que o político tá só blá blá blá. É por isso que não tem crédito o político aqui nesse país. Porque é uma coisa tão simples, tão fácil, as pessoas não fazem. Aí você vai falar pro cara ficar em casa, só que ele tá vendo que a parte do político também não está sendo feita. Aí como é que ele vai ficar em casa? Como é que você quer convencer a pessoa se você não faz o dever de casa? Ou eu tô errado? Tô errado, Yuri? Nessa informação ou não? De forma alguma, a gente ficou tantos meses, né? A gente fez tantas matérias pedindo para a população ficar em casa, cumprir o isolamento social e como essa nota do sindicato diz mesmo, né? Agora que esse pico está acontecendo, ocorre essa flexibilização e pelo que eu vi aqui não existe nenhuma medida sanitária que foi tomada para receber essas pessoas que vão precisar do transporte coletivo na segunda-feira. Não existe marcação, não existe nenhuma plaquinha informando sobre essa necessidade de manter o distanciamento social, inclusive placas alertando a população sobre o uso das máscaras e lavar as mãos aí Leandro, sempre com álcool em gel e outras questões. Leandro, mostra esse ônibus que está aí à direita do Yuri, por favor. Olha lá, as pessoas sentadas uma atrás da outra aqui ó, no banco, ó. No ônibus não tem que ter aquele distanciamento também? Um banco sim, um banco não? Não é o ideal isso? É o ideal. Tá um sentado atrás do outro aí. Tem gente em pé também. Então é assim, desculpa, se eu estou sendo muito crítico aqui. Mas não dá para aguentar, sabe? E eu não sou contra a flexibilização. Ao contrário, a gente precisa trabalhar, o povo precisa, a economia precisa girar. Mas é como estão se falando, tem que girar da maneira correta. Então, por favor, a URB, se estiver me ouvindo aí, deve estar, com certeza, ouvindo a gente. Se eu estou errado, manda aqui uma nota que eu falo que eu estou errado, não tem problema. Agora, se eu não estou, tomem providências aí, porque não dá, né?